vídeo de hoje nós vamos falar sobre coletes. É isso aí, depois de muitos pedidos, muitas pessoas pedindo pra gente falar sobre os coletes, hoje nós vamos começar esse tema. Nós vamos falar hoje para vocês um pouquinho da história do colete e alguns motivos para você ter um colete no seu guarda-roupa. Então, vamos lá. Os coletes, pessoal, são uma evolução de uma peça de roupa que era colocada por dentro do blazer ou do terno para esquentar o corpo, para ajudar a esquentar o corpo. Vocês já devem ter visto naqueles filmes americanos de faroeste, aqueles condutores de charrete ou aqueles mensageiros a cavalo, por muitas vezes eles permaneciam na estrada durante vários dias, num clima frio. Então eles precisavam de mais camadas de roupa para se aquecer, e foi daí que surgiu o colete, Era uma peça de roupa colocada por dentro, geralmente feita de um material mais grosso, o tweed, por exemplo, justamente para esquentar essa região do peitoral. Isso era muito importante para eles na época. Mas é claro que hoje em dia isso mudou bastante, Não que a gente não precise esquentar o corpo. Na verdade, aqui no Brasil não precisa muito mesmo não, porque está bem quente. Mas hoje os coletes tomaram uma forma menos funcional, vamos dizer assim. Eles são hoje um acessório de moda, um item de moda para você colocar e utilizar isso para transformar o seu visual. Mas então, por que você deve ter um colete no seu guarda-roupa? E nós vamos te dar alguns motivos para isso. A primeira coisa é que o colete pode ser uma peça muito útil e muito funcional para você. Se você vai em alguma festa, algum evento, por exemplo, e não quer deixar aquele visual muito sem graça, só com a calça e a camisa, mas também não tem necessidade de colocar um terno ou um blazer, o colete é uma ótima opção. Ele vai dar aquela quebrada naquele visual meio sem graça e dar um toque a mais de estilo. Ele pode ser muito útil também em algumas profissões, por exemplo, se você for um fotógrafo ou alguma outra profissão que você precise de mais liberdade, para mover os braços. O terno às vezes pode atrapalhar um pouco, Então o colete, você pode ver que eu tenho total liberdade de mover os braços, não impede muito essa movimentação e mesmo assim deixa um visual muito legal, muito elegante. Lembrando, pessoal, que existem diversos tipos de colete hoje em dia, diversos materiais. Tem até os coletes feitos de jeans. Então você não precisa necessariamente ter esse colete mais formal e para o trabalho. Você pode comprar um colete bem mais casual, com um estilo não tão formal assim, e usar ele em diversos tipos de trabalho, às vezes até um trabalho mais pesado, que vai ficar legal mesmo assim. O segundo ponto é que o colete também é uma ótima opção para o verão. Como eu disse, existem diversos tipos de colete nos mais diversos materiais, então é possível encontrar alguns tipos de colete com materiais mais leves, com tecidos mais leves, que pode ser uma ótima opção para você num dia que está bem calor, numa noite, por exemplo, você vai num evento, numa festa, e só que está bem calor e você quer dar aquele toque de estilo no visual, então não precisa colocar o terno para não suar em bicas, Você pode colocar o colete que vai ficar muito legal. Por fim, pessoal, o colete ele pode te deixar com um visual mais alinhado. Por exemplo, se você estiver usando uma calça preta e uma camisa branca, vai ficar um contraste muito grande entre a calça e a camisa, como nós já falamos aqui em outros vídeos sobre essas linhas horizontais que cortam, dividem o seu corpo em blocos devido a esse alto contraste. Então, a mesma regra do blazer. Quando você coloca um blazer, um terno, você direciona, padroniza o visual, organizando ali a questão do contraste entre a parte de baixo e a parte de cima do corpo. O colete vai fazer essa função. Olha eu aqui, eu tô com essa camisa branca, só que não fica aquela coisa muito branca estourada que eu coloco o colete e eu diminuo a quantidade de branco aqui na minha parte de cima do corpo, o que pode combinar com uma calça preta também. Ou seja, você deixa o seu visual mais alinhado, mais ajustado, com um visual mais vertical, o que é muito interessante. Claro que uma coisa ruim do colete, é que ele não tem as ombreiras que tem no blazer, no terno, que dão aquela ajustada melhor na estrutura do ombro.
Então, se por exemplo você for uma pessoa que tem ombros mais curtos, né, às vezes alinhados assim, né, inclinados para baixo, talvez o colete pode não ficar tão legal em você, porque não vai estruturar o seu ombro como um blazer estrutura. E claro, pessoal, eu estou falando aqui esses motivos, né, essas dicas para você usar colete, mas levando em consideração que você vai usar apenas o colete, não aquela combinação com o terno, porque daí é outra história, né? Essas dicas aqui é para você usar somente o colete por cima da camisa, sem o terno, sem o blazer por cima, porque daí vai ter toda uma outra questão de combinações também, etc. E isso a gente pode falar em outro vídeo mais para frente. Enfim, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu quero apenas dar uma dica para vocês com relação ao uso do colete. Primeira coisa, mesma regra do blazer e do terno, o último botão do colete você não abotoa, certo? Só se for de 3 botões, abotoa os 2 primeiros, o último não. Se for de mais botões, que existem coletes com mais botões, sempre o último você não abotoa. E a questão da altura, né, do colete, porque o que acontece? No início as calças elas tinham um cos mais alto, né? Só que com o tempo o cos das calças foram abaixando. Isso era muito bom para a indústria, né, para os fabricantes de calça, porque né, um cos mais baixo significa que você vai usar menos material, menos tecido e aumenta o lucro. Só que os produtores de colete, muitos deles não acompanharam essa tendência. Afinal, se você aumentar o colete, você vai usar mais material e diminui o lucro deles. Então tem que tomar bastante cuidado na hora de você comprar o colete, para na hora que você colocar ou usar ele, o final dele ficar na altura correta. Eu vou mostrar uma foto aí para vocês da altura certa que o colete tem que ficar. Esse Vzinho que forma aí, né, do colete, ele tem que ficar nesse ponto, né, no início do cinto ou até na metade do cinto, né? Não pode ficar muito mais para baixo disso e também não muito para cima, porque senão vai ficar aparecendo, né, aquele pedacinho da camisa nesse espaço entre o colete e a calça e não vai ficar legal. Então é isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo com o tema colete. Se você gostou, dá o seu gostei, o seu joinha nesse vídeo, porque vai sinalizar a gente que vocês realmente gostaram desse conteúdo e quer mais conteúdo com esse tema. Então, se vocês derem o seu gostei, eu vou saber que vocês querem que a gente faça mais vídeos sobre colete. Não se esqueça também de comentar aí embaixo, né, falar o que vocês acharam, de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, nas suas redes sociais e, é claro, de se inscrever no canal caso não seja inscrito. A gente se vê na próxima. Até lá, tchau!